E para este momento de conversa e de refletir sobre o presente, contamos com a presença de Mendo Henriques. Ele que é professor de Filosofia, é investigador, mas também tem dedicado parte do seu tempo, e até porque já desempenhou algumas funções nesse sentido, a estudar o fenómeno da guerra, o processo militar, o processo essencialmente de proteção militarizado, não só em Portugal, mas também nos outros países. Por isso, hoje vamos conversar com o professor Mendo Henriques, que nos vai falar sobre o seu novo livro a propósito da guerra da Ucrânia. Professor Mendo Henriques, ainda que em Portugal a filosofia seja uma das disciplinas transversais a todos os cursos, nem todos chegam a filósofos. Afinal, nós estudamos filosofia ou aprendemos a filosofar? Aprendemos com os outros, sobretudo, porque sem diálogo não há partilha, sem partilha não há autocrítica e sem autocrítica o nosso pensamento pouco vale. E dentro do que devemos fazer quando somos instados por nós próprios a prestar um testemunho, naturalmente são os acontecimentos do dia-a-dia, não a espuma dos dias, mas as tendências profundas que mais nos impactam, e era inevitável que um acontecimento como a invasão trágica e injusta da Ucrânia pela Federação Russa me tivesse chamado a atenção, dados os meus interesses anteriores. Nós acabámos, ainda que nos tivéssemos cruzado nos corredores da Universidade Católica, a verdade é que foi a propósito, ou na sequência desta aproximação, que acaba por surgir o Ressurgir, ou por editarmos o Ressurgir, uma obra que estava focada precisamente na nova sociedade, ou no pensar-se o novo mundo num período de pós-pandemia. Mas a verdade é que ainda não estávamos no pós-pandemia, ainda não tínhamos ganho verdadeiramente uma batalha que ainda não sabemos bem contra quem, e começa logo esta guerra contra, ou pelo menos entre a Rússia e a Ucrânia. É mais do que uma guerra entre a Rússia e a Ucrânia. O mundo mudou em 24 de fevereiro, pode-se dizer, foi um dia que mudou o mundo. Muitas vezes aplicava-se à União Soviética ou à Rússia 7 dias que mudaram o mundo por causa da Revolução de 1917. Neste dia foi um dia que mudou o mundo. Porquê? Porque vieram lá de cima tendências que já existiam e que é a tendência da escalada para os extremos. Há um autor que, nestes assuntos históricos militares, que é um autor incontornável, o alemão Clausewitz, enfim, que escreveu talvez o mais clássico tratado pela guerra, e o que ele diz é que, antes da guerra, a humanidade, as sociedades, têm uma tendência de subir até aos extremos. E o que nós vimos na madrugada de 24 de fevereiro, da televisão, e quando dizemos nós, porque estamos numa sociedade de informação em que podemos estar a 4.000 ou 5.000 quilómetros de distância ou mais, mas a televisão e o mundo digital põem diante de nós a tragédia dos bombardeamentos, dos mortos, da violência, a subir até aos extremos. E, portanto, com maior ou menor capacidade de antecipação, havia correntes minoritárias que diziam que ia acontecer uma invasão, a maior parte das pessoas não, já estamos, como Nuno acabas de dizer, já estamos numa guerra do Covid, mal saímos, vamos entrar noutra desgraça. Mas foi exatamente isso que aconteceu. E, mais do que uma guerra entre duas nações, como se está a ver, porque Putin não aplica sequer a força toda que tem contra a Rússia. Tem uma espécie de trunfo na manga, que são as armas nucleares, que obrigam à chamada guerra híbrida, isto é, sanções económicas, operações militares, pressões psicossociais sobre as populações, campanhas, não é? Mas não é apenas duas nações que se enfrentam, é mais uma nação que está a ser vítima de uma guerra entre dois princípios, quer dizer, o princípio da, vamos simplificar, da autocracia e da ditadura, podemos dizer, totalitária, que neste momento representada por Putin, e os princípios daqueles que defendem a liberdade, que também têm as suas fragilidades,
mas que não se pode aceitar esta violência. Entretanto, mais do que ser um mero espectador, sentiu a necessidade de ter um papel mais interventivo, ter um papel ativo em termos sociais, porque na realidade passa a partir de uma certa altura a escrever umas crónicas. Foi um sentido de dever moral para contribuir de alguma forma para o esclarecimento, para motivar? O que é que deu origem a essas crónicas? Eu diria mais que foi um sentido de angústia, de tentar, uma vez que eu, enfim, fui diretor do Departamento de Defesa, na Defesa Nacional, tenho vários livros de História Militar, portanto, para mim era relativamente normal seguir os acontecimentos militares, mas a angústia, a preocupação que tudo isso me causava levou a que eu investigasse para além, tentasse investigar para além do que se sabia de imediato. E no dia 10 de março, eu já tinha feito um escrito anterior de apreciação conjunta, não é? Que tinha feito circular e, não sei em que circunstâncias já, a partir do 10 de março, passei a fazer uma crónica diária, não é? Num jornal digital e de papel, do Portugal Profundo. Portanto, isto é também uma homenagem ao Portugal Profundo que ainda funciona, ao Jornal de Oleiros e ao seu diretor, o Paulino Fernandes. E, portanto, todos os dias, durante 2 meses, havia uma crónica diária sobre assuntos transversais à guerra. No caso, esta obra, Crónicas da Invasão da Ucrânia, assumidamente à distância. E agora, aqui uma provocação, que é porque é que ousou falar de uma guerra pela qual diretamente não passou? Ou seja, não esteve na Ucrânia, não esteve na Rússia, não viveu aqueles momentos, apenas o conhece é através dos meios de comunicação social, com tudo o que há de bom e de mau, de redutor ou de amplificador. Terá sido demasiado ousado ou não? Bem, não é bem assim. Eu estive já na Rússia em conferências e já há anos atrás, na Ucrânia, estive só na fronteira do Siret. Mas o que nós não podemos dizer é não estar na Ucrânia, porque precisamente esta é uma guerra de princípios, não é uma guerra apenas de territórios. Não é preciso, digamos assim, quando eu estive no campo de refugiados da Ucrânia de Siret já não havia refugiados, portanto não senti o peso dessa desgraça, mas sabemos, convivemos, temos outros contactos e temos sobretudo a partilha do sofrimento humano, que é, bom, está aqui um povo que está a ser agredido, se há vítimas, nós temos que nos identificar com a vítima. E nesse sentido, uma vez que nas áreas digamos, da cidadania e da filosofia política, a guerra é um fenómeno, como digo, que eu já tinha tratado mais que uma vez, bom, então isso era um ponto, era uma base a partir da qual depois eu fiz esse conjunto de crónicas, que aliás continuo a fazer, elas continuam a ser, agora não com a mesma intensidade, porque o contexto é outro. O Papa Francisco, aliás, dedica precisamente mais do que uma vez, mas em específico, aqui no seu livro, a um dos dias, uma das crónicas toca um dos pontos-chave, que é a questão do Papa Francisco. Papa que, num dos textos, ou que numa das vezes que se dirige ao Patriarca Cirilo, diz, e passo a citar: "Não percebo nada, irmão, não somos clérigos do Estado, não podemos usar a linguagem da política, mas sim a linguagem de Jesus." Ou seja, este assumir de um Papa que de facto não percebe nada daquilo em questões políticas. O Papa não percebe nada, mas pelos vistos muita gente percebe tudo. Quer dizer, possivelmente há aqui uma contraparte de humildade, ou ao mesmo tempo também de estratégia de comunicação. Isso é irónico, o Papa é capaz de perceber mais que nós os dois juntos. Mas a questão é, porquê é que nós de repente temos tantos especialistas em guerra, tantos especialistas em Rússia, tantos especialistas que dizem tudo, mas normalmente só acertam depois das coisas acontecer? Porque a verdade é que muitos também diziam que não ia acontecer invasão, não ia acontecer nada. Ou seja, como é que nós podemos,
acreditar naquilo que as pessoas dizem nas televisões, na rádio, na internet. Não estou com isto a pôr em causa aquilo que está aqui a ser dito, porque aqui é um ponto de vista partindo de uma experiência muito particular e pessoal. Mas não, e além disso, com um cenário que eu penso que é assumido, que é a prazo o que nós podemos chamar a derrota do regime tirânico de Putin e, portanto, a manutenção da Ucrânia independente, não é? O Papa Francisco tem uma importância como figura mundial que é e figura de referência moral, para além da autoridade religiosa. Mas no caso da Ucrânia, naturalmente que as figuras centrais são, do ponto de vista religioso, é disso que falamos, são os patriarcas das várias igrejas envolvidas, e aí está a haver evoluções, o assunto não está fixo. Desde o princípio, já se sabia de antes, não é? Que a figura do patriarca Cirilo da Igreja Ortodoxa Russa é uma figura muito controversa, muito, enfim, acusada nomeadamente de corrupção. Teve já sanções na sexta vaga das sanções europeias, depois foram-lhe retiradas, não é? E, de facto, não é fácil, os seus defensores não são boa res de moral. E um caso, ainda não foi falado, por exemplo, na televisão portuguesa, mas eu recebo essas informações diretamente, era o número 2 da Igreja Ortodoxa Russa, o patriarca Hilário de Fokov-Molansk, que há cerca de um mês atrás foi removido de todos os seus cargos. Eu cruzei-me com ele em Lisboa e mais tarde em Moscovo, porque nunca se pronunciou diretamente a favor da invasão e foi substituído pelo agora chamado Bispo António, não é? E foi removido para Budapeste. Ora bem, estes movimentos de fundo dentro da Igreja Ortodoxa Russa mostram que Cirilo não está tão triunfante como parece, e isto é uma boa imagem de tudo o que está a passar na Rússia. Portanto, há uma fachada que se pretende afirmar como triunfante a partir de Moscou e de São Petersburgo, dos grandes centros de poder, mas depois a maior parte do que se chama Federação Russa é um conjunto de povos e de sociedades, que alguns nem falam diretamente russo, não é? Têm as línguas e as culturas próprias e que fazem da Rússia um império que se está a desagregar. E por isso, uma das minhas últimas crónicas aqui no livro é porque é que a Rússia é o último império colonial europeu. Nós não estamos habituados a ver assim porque julgamos que o império tem que ser ultramarino, tem que ter o mar pelo meio, como é Portugal, ou foi a Espanha, a Inglaterra. Na Rússia, o que há pelo meio não é o mar, são estepes a dividir Moscovo e São Petersburgo de territórios muito diferentes. E o que está a acontecer na Rússia é a desagregação, por via das sanções, por via da insatisfação das populações, é a desagregação dessa unidade imperial que, digamos, o Kremlin, o grupo do poder de Moscou, tenta segurar por todos os meios, através de uma guerra híbrida, com uma grande fachada, misturando verdades e mentiras, mas que todos os dias cede mais um pouco. Aliás, mentiras, e cada vez mais nos apercebemos de que a mentira tem sido talvez uma das permanentes estratégias russas, porque não é possível, no caso de Vladimir Putin, dizia publicamente que não há guerra, não há invasão, não estamos a fazer isto, não estamos, não, nega, permanentemente já percebemos que é uma estratégia. Mas quando a pessoa é descoberta na mentira e permanece na mentira, podemos perguntar, será que para ele é uma verdade? Será que é uma verdade relativa que ele criou na sua cabeça e defende até ao fim? Pois, não é bem isso, é mais complexo disso. A mentira caracterizava mais o período, sobretudo final soviético, em que se mantinham aqueles alvos da aurora do comunismo, de que iríamos a caminho de uma sociedade sem classes, mas infelizmente as prateleiras dos supermercados estavam vazias, era preciso filas para as compras, os gastos eram militares, a derrota no Afeganistão e na época de Gorbachev, estamos na década de 80, já sabia que aquele sistema estava falido e falhado. Aí sim era a mentira. A Rússia passou por uma fase de capitalismo selvagem que também não correu da melhor maneira, nos anos 90, foi aí que nasceram os famosos oligarcas, hoje em dia já não existem, porque hoje em dia continua a haver grandes bilionários, mas totalmente dependentes do Estado. Na década de 90 havia oligarcas com poder político próprio, que é isso que é um oligarca. Hoje há apenas super ricos, mas que dependem do Kremlin, é diferente. Esse sistema que se montou
e que veio dar o reforço permanente das posições de Putin até agora, levou a que no 24 de fevereiro mostrasse a sua face, digamos, de agressão externa. É importante seguir. Normalmente os comentadores não seguem as figuras da oposição russa, como por exemplo Vladimir Kara-Murza, preso desde 7 de abril, e ele tem uma frase que diz tudo, isto é, a agressão externa é o outro lado da repressão interna. Ou como diz o próprio Navalny, quem começa por manipular eleições acaba por se apoderar do poder todo e depois acaba por invadir, como ele fez na célebre entrevista ao Time, também ele, Navalny, preso, condenado, enfim. Estas e outras figuras menos conhecidas mostram que temos que perceber que a Rússia não vive num regime de mentira, vive num regime em que não há nem mentira nem verdade. E isso é que dá ainda mais passividade à população russa, que não sabe, aquela que só se alimenta da televisão, do que está a passar. É pior que a mentira, é o pôr em causa que haja verdade. Entretanto, nas suas crónicas, percebemos que considera que Putin já perdeu a guerra. Para um perdedor, ou para quem perdeu a guerra, não está demasiado tempo ainda na frente de batalha, porque estamos habituados, como no xadrez, checkmate, o rei tomba e o jogo acaba. Perdeu a guerra, mas ainda não perdeu todas as batalhas. E como disse desde o princípio, e dizem os especialistas, não é? Lá está, são às vezes pessoas menos conhecidas, Gleb Palevsky, que foi um dos grandes colaboradores dele, ele tem sempre um trunfo. E um trunfo é aquela mala que o acompanha, não é? Que tem lá várias ferramentas, e uma das ferramentas chamam-se armas nucleares. E, portanto, tudo o que Putin faz é sob esta ameaça. Eu estou a usar alguns das minhas ferramentas, dos meus instrumentos, nem sequer todos. Nós vemos... É uma guerra que não pode ser analisada como a Segunda Guerra Mundial ou outras. Nós vemos há 4 ou 5 dias, hoje estamos no 4 de agosto, vemos no final de julho o Dia da Marinha russa. E houve um desfile extraordinário com milhares de homens, dezenas de navios, uma fachada como se não houvesse guerra e, portanto, o que é que eles estão ali a fazer em São Petersburgo, todos satisfeitos, a dar palmas, a comer gelados e a ver passar os navios em vez de estarem na guerra? Ora bem, esta esquizofrenia aparente faz parte do sistema russo para mostrar que, não, isto é apenas uma operação militar especial. A Ucrânia para nós não é o mais importante. Putin, na verdade, não está em guerra só com a Ucrânia, está em guerra com o que ele chama o Ocidente Global, nomeadamente os Estados Unidos, a NATO, mas também todos aqueles países que apoiam, importantíssimos, o Japão, a Coreia, Singapura, a Austrália, enfim, fora do que é o Ocidente, no sentido geográfico, não é? Há mais de 50 nações que dão apoio quer humanitário, quer militar, à Ucrânia. E, portanto, isto é uma guerra mundial, é uma terceira guerra mundial, com as características da era digital. Não é uma guerra entre dois nacionalismos, mas sim entre um império que se está a desfazer a pouco e pouco e uma nação cada vez mais convicta das suas razões e a chorar os seus sofrimentos, mas que não se deixa abater porque já tem muita força interna. Casando ainda com a ideia da filosofia, até porque muitas foram as obras que a partir da guerra aproveitavam para filosofar, ou seja, a guerra sempre foi uma forma, uma linguagem, ou um exemplo para muitas vezes se fazer filosofia. Nós podemos pensar a humanidade, podemos pensar verdadeiramente sobre as questões existenciais, ou podemos repensar, olhando agora para esta guerra, para as estratégias, para as consequências, por todo este contexto. É o momento para termos aqui mais uma ferramenta útil ao ser humano, ou tudo isto é inútil? Não, a guerra não é bem para se fazer filosofia, isso seria desmerecer o sofrimento humano e a violência que é o centro da guerra. A guerra é uma ocasião para nós percebermos, mais uma vez, como disse Clausewitz, que a humanidade está sempre a ser puxada para os extremos. Como disse também, aliás, René Girard, um autor muito importante, a dizer que estamos sempre à procura de um bode expiatório
e a guerra é uma forma de uma nação inteira achar que a culpa é dos outros e, portanto, lançar a violência sobre os outros. Ora, esse ciclo fatal do bode expiatório da violência não é propriamente só o pensamento que a pode travar. Precisamos de recursos mais fortes. O que podemos sim é pensar essa questão e depois perguntarmos uns aos outros então que instrumentos é que podem parar esta violência. Curiosamente, as operações militares são um dos meios de travar a tendência para a violência absoluta, porque a violência absoluta, ainda para mais numa era nuclear, é o que até custa pensar, que é o uso do armamento nuclear. É um assunto do qual nem queremos falar. Isso é melhor nem falar. Somos todos mortos, para que é que se vai falar disso? Mas tem que ser pensado, porque ele existe e há uma possibilidade remota de ser utilizado. E por isso é que, até agora, mesmo um tirano como Putin e a sua camarilha, e do lado ocidental a NATO, têm feito todos os esforços para dizer não, há aqui linhas vermelhas que não se podem cruzar e, por isto, a guerra corre dentro de certas limitações. Todos os dias há trocas de impressões se podem dar mísseis de longo alcance ou de curto alcance, são armas ofensivas, são defensivas. É até estranho ver todos esta guerra que não sobe até aos extremos, mas não sobe até aos extremos porque os extremos são insuportáveis e são quase impensáveis do ponto de vista. O que nos faz dizer que, portanto, a violência humana tem que ser contrariada, a tendência para a violência absoluta, por atitudes que é a importância do direito internacional, a importância de ajudarmos a vítima, que é uma atitude moral, e também, para os que creem, a importância da oração e da religião como forma de que haja paz. Todas estas ferramentas são necessárias para que não haja a escalada até à violência final. Esta guerra em concreto, por acaso, não pega no argumento Deus, porque muitas vezes é a justificação para muitas guerras, Deus ou a salvação do homem. Onde é que está Deus no meio disto? Bem, isso não concordo com a afirmação, porque do lado russo, precisamente, há uma enorme, e as minhas crónicas fazem alusão a isso, do lado russo há uma enorme colusão, uma enorme manipulação do argumento religioso, precisamente o patriarca Cirilo e uma parte da Igreja Ortodoxa Russa são completamente favoráveis à guerra, abençoam a violência, é o que se pode dizer, e isso a todos os níveis. Portanto, aí essa guerra é feita em nome de Deus do lado russo. Do lado ucraniano, pelo contrário, há uma separação muito clara entre o político e o religioso. O presidente Zelensky, que é de origem judaica, aliás, tem sido uma grande sabedoria, porque jamais o veremos invocar argumentos religiosos ou pedir, ou fazer manipulação religiosa da defesa daquela população ucraniana. Portanto, são duas atitudes completamente distintas e sem dúvida que a Igreja Ortodoxa Russa vai pagar caro essa sua invocar o nome de Deus em vão, digamos assim, ao contrário da parte ucraniana, que separa perfeitamente essas duas. Mas a Rússia, com uma capacidade extraordinária, e sabemos, através com os espiões, com a tecnologia que tem, se quisesse verdadeiramente matar Zelensky, já não o tinha feito. Isso pode-se dizer de muitas maneiras. Se quisesse matar Putin, não seria talvez impossível. Houve tentativas, como é conhecido, logo nos primeiros 3 dias de guerra, mas aí tem que se perceber que os russos sofriam de um enorme complexo de superioridade face ao que eles chamavam o Skolor, a pequena Rússia, enfim, toda essa, de facto, esse desprezo que havia, quando se diz dos russos, os russos de Moscou e São Petersburgo, não será o conjunto dos povos que compõem a Rússia. E eles agora aprenderam, digamos que ficaram com o nariz a sangrar. As perdas russas são realmente inimagináveis, é uma coisa... Discutem-se os números exatos, mas são na ordem das dezenas de milhares, e ficaram com o nariz a sangrar e esse complexo de superioridade desapareceu. Os russos aprenderam ao longo destes 4 meses que os povos são iguais, estão a aprender. À medida que isso chega à população russa, porque hoje em dia com meios digitais, com telemóveis, com todos a falar com todos,
vai levar um bocadinho de tempo até percolar esta impressão, mas isso vai ajudar, de facto, a desfazer o coração do Império. Falámos há pouco, ou pelo menos disse-o, que o facto deste livro ter sido publicado e as crónicas pelo Jornal de Oleiros era também um reflexo de uma intervenção neste Portugal mais profundo. Podemos aqui ter duas perspectivas. A primeira é de que a comunicação em geral, muitas vezes, quando comunica um problema ou quando debate um certo ponto de vista, tem um olhar de pessoas que, na realidade, é sempre um olhar redutor, digamos assim. Quando assistimos, seja de forma transversal em qualquer meio de comunicação, tivemos sempre o mesmo registro. Ou seja, poucas foram as vezes que ouvimos gente a explicar de uma forma clara a visão russa. Ou seja, parece que toda a gente está do lado dos ucranianos. De facto, esta é a posição correta ou deveríamos ter quem nos explicasse a partir da visão russa, a partir daquilo que é o outro lado? Não temos, porque não chegamos lá ou simplesmente não temos gente para falar desse lado. Bom, há um defeito que inquina a maior parte dos comentadores, que é a geopolítica. Isto é, a ideia de que um país é uma entidade fixa e que, portanto, pode-se falar a Rússia, a Ucrânia, os Estados Unidos, Portugal. Mas quando dizemos a Rússia, mas quem é a Rússia? 140 milhões de pessoas? O Kremlin? Os 10 ou 15% que são contra o regime? As populações ricas da área de Moscou, São Petersburgo, outras cidades? Ou os habitantes das regiões pobres e que, aliás, cujos são mandados para a guerra, como Buriátia ou Daguestã ou outras, e que muitas vezes se alistam porque não têm outra. Ou seja, a geopolítica, e depois há nomes que aparecem, por exemplo, vem-se invocar Kissinger, um dos criminosos internacionais à solta, convém sempre esquecer que o homem que disse não, a Indonésia pode ficar com Timor, não é? Ou, não, Portugal pode ficar soviética em 75 porque assim a Europa é vacinada, ou então vamos bombardear o Camboja e o Laos. E, portanto, são estas figuras da geopolítica, Kissinger é o mais conhecido, porque ainda está vivo e de uma forma vergonhosa até recebeu o Prémio Nobel da Paz, não é? O seu contrapartido norte-vietnamita recusou-se porque achou que não era paz nenhuma. E, portanto, nós vivemos destas figuras ilusórias que são supostas ter muito conhecimento, muita prática e de que andaram lá no terreno, mas andaram no terreno a fazer maldades e a servir interesses internacionais. E, portanto, quando se diz a Rússia, em vez de dizermos que é uma unidade, a Rússia, a Ucrânia, temos que decompor a sociedade nos seus elementos e quando decompomos, e para isso é preciso conhecimento disto tudo e partilha com outros, vemos que sim, há partes da sociedade russa que estão a apoiar esta jogada de póquer de Putin. Putin não tem nada, deixou de ser um jogador de xadrez racional. Isto é dito por Garry Kasparov, campeão do mundo de xadrez. Portanto, ele de xadrez percebe um bocadinho. E ele diz, não tem nada de xadrez, é uma jogada de póquer. É atirar para ver o que é que se pode criar o caos, criar a confusão. E isto tem muito a ver com o que se chama a guerra híbrida e tem muito a ver com o modo de operar do Kremlin. Vamos criar a confusão e depois logo se vê como é que vamos gerir. E, portanto, todos os dias eles ameaçam outros países, os Bálticos, a Polónia, o Cazaquistão. Nunca se sabe para onde é que aquelas mentes vão virar, porque é esse caos, essa indistinção da verdade e da mentira. Já não estamos na época da mentira, estamos na época de facto, da não-verdade, que é muito mais complicado do que a mentira. E, portanto, quem gera não-verdade está disposto a fazer jogadas de póquer, a criar o caos à sua volta para depois se aproveitar. Os ucranianos, uma das queixas, um dos pontos que apontam é que a Europa parece que só a partir de 24 de março é que acordou para uma guerra, ou fevereiro,
para uma guerra que já existia, que já vinha de trás. Aliás, esta posição da Rússia tem sido sempre assim. Andámos esquecidos, andámos a olhar para o lado e a ignorar, e agora de repente lembramos, porque depois do Covid era preciso ter algum tema bombástico, literalmente, e correndo o risco de passar à história, continuando a atrocidade, continuando a invasão, e acabamos por pôr de lado, porque certamente que haverá temas muito mais interessantes do que a guerra na Ucrânia, porque já vai chegar a uma altura que chega, massa, não é? Portanto, as pessoas vão desligar a televisão logo se fala na Ucrânia. Não há esse risco de permanecer tudo igual e continuarmos a assobiar para o lado sem mudar radicalmente a nossa forma de ser e de estar. As sociedades funcionam através das minorias ativas. Havia uma minoria muito pequena preocupada com a Ucrânia. Houve, aliás, sanções em 2014, é isto que eu quero dizer, porque se percebeu que o povo ucraniano, já desde 2004, primeiro com a Revolução Laranja, mas depois com o Euromaidan em 2013 e 2014, tinha dado uma prova muito forte de que queria afirmar a sua autonomia. A sociedade ucraniana continua cheia de problemas, tinha os mesmos problemas da Rússia, de oligarcas poderosos que prejudicavam, digamos assim, a formação do sistema, a transparência política. Tem vindo a corrigir esses problemas, aliás, por pedido da União Europeia. O dossiê da adesão à Europa é, sobretudo, a correção dos problemas da transparência, da justiça independente e portanto, evitar a corrupção económica. Tem sido esse o maior obstáculo, e o presidente Zelensky e a sua equipa, que aliás, mesmo que Zelensky desaparecesse, ele poderia ser substituído por pessoas extraordinárias na sua equipa. É um povo que de facto se está a afirmar, e portanto o que no 24 de fevereiro ficou à vista de todos é que, tendo Putin dado um passo maior que a perna, vamos usar essa expressão popular, então toda a gente acordou, porque então como é que é possível, em pleno século XXI, que a violência chegue a este ponto? Aí não foi só uma minoria ativa que ficou consciente, mas a população, do modo geral, há sondagens feitas, aderiu e continua a aderir de uma forma muito significativa, em mais de 50, 60 países, de que a Ucrânia tem de vencer esta guerra, porque é uma guerra de princípios, e nos princípios não podemos ceder. Amanhã é outro dia, é o título do livro. É uma esperança no depois do agora? E a autora da capa, a Isa Silva, quando eu lhe pedi, disse-lhe que falámos que a capa tem que transmitir ao mesmo tempo a mensagem de que a violência está em curso, mas de que amanhã é outro dia, isto é, isso aconteceu logo desde a primeira crónica, que era mais pequenina, que eu fiz, e depois eu tinha que fechar, e depois ocorreu-me essa expressão, amanhã é outro dia. E a partir daí todas as crónicas fecham com a expressão, amanhã é outro dia, e portanto era o título natural do livro, não é? Em tom de conclusão, sendo um especialista em questões de militares e de segurança, sendo, vamos chamar assim, um teórico no campo da filosofia, qual é que é o risco deste livro não poder ser entendido pelo cidadão mais comum, sem conhecimentos técnicos do que quer que seja? Ou seja, é um livro de fácil leitura ou técnico que só um especialista é que vai poder entender? Não, são crónicas de jornal, portanto, são feitas com um vocabulário absolutamente... o termo talvez seja esse, jornalístico, isto é, não é preciso ir ao dicionário ou à Wikipédia para saber o que se diz. Acontece, sim, que para sair das generalidades, muitas vezes eu entro em pormenores, não é? Quer do ponto de vista politológico, quer do ponto de vista de alguns pormenores também tecnológicos, sem os quais não se percebe, até porque eles são falados na televisão todos os dias, não é? Os famosos mísseis de Javelin que travaram a ofensiva sobre Kiev nos finais de março e princípios de abril, como agora se fala dos sistemas HIMARS que estão a permitir destruir as bases de retaguarda e logísticas dos russos, e como se continuará a falar de outros armamentos, que é uma parte, enfim, inevitável da guerra. Bom,
Obrigado por esta conversa, obrigado por esta partilha e saímos daqui com uma certeza, é que amanhã é outro dia. Sim, senhor, obrigado, eu também à equipa.